exatamente eu abençoava Neia e Alberto, e louvamos a Deus porque passados 20 anos Deus deu 2 lindos filhos e eles continuam firmes. E nessa noite a gente quer mais uma vez agradecer a Deus pela vida de vocês e abençoar mais uma vez esse momento tão especial. Eu quero chamar o pastor Wilton aqui. Naquela vez fui eu que orei, né? Acho que fui eu mesmo, né? Foi eu que fiz tudo? É? Eu acho que você estava lá também, não estava, Wilton? Estava nos Estados Unidos. Mas eu vou pedir para o pastor Wilton orar, agradecendo. Eu vou sugerir que a gente abençoe a vida dele, estendendo as nossas mãos aqui sobre o casal. Meu Deus, Pai, uma alegria que a igreja, corpo vivo do teu filho Jesus. Nós abençoamos hoje esse casal nas lutas da vida. 20 anos, Senhor Deus, são passados. Eles têm nos abençoado e nós temos sido bênção, acredito para eles também. Obrigado por tu deste 2 filhos que estão aqui conosco nos abençoando também. Estende as tuas mãos ainda sobre o resto da família, para que, em conhecendo Jesus, participem da alegria desse casal tão amado. Abençoa o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chegar lá também, falta pouco. Queremos louvar ao Senhor também nesse momento. Separamos esse momento aqui para a gente poder ter o privilégio também de contribuir para a obra do Senhor. Separamos esse momento para trazer nossas ofertas, nossos dízimos. Se você não pegou o envelope quando entrou, levanta a sua mão, a Cristo lá atrás. Vai estar levando até você um envelope para que você possa participar conosco. Você que nos visita, não sinta constrangido, esse é um momento da igreja, mas se você sentir no seu coração de participar e contribuir com a obra do Senhor, fique à vontade, faça de coração. Quero dividir com vocês um texto que está em 2 Coríntios 9, versículos 6, 7 e 8. Interessante que, passado o período da lei, Paulo agora nos ensina que através da graça temos o privilégio de ofertar. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Interessante que a palavra de Deus fala que esse momento é um momento para que a gente faça isso sem tristeza no coração, sem religiosidade, mas experimentando da graça do Senhor, experimentando que essa é uma área da nossa vida também que a gente deve consagrar ao Senhor, pedir para que Ele possa nos dar sabedoria, diligência, para poder cuidar daquilo que Ele tem nos dado. Se você tem tido o privilégio de ofertar ao Senhor, faça sempre com alegria, sem religiosidade, sem achar que você está por obrigação. A palavra do Senhor é muito clara: faça com alegria. A palavra do Senhor fala ainda: você tem alguma coisa contra teu irmão, antes de levar a oferta à casa do Senhor, antes de levar a oferta ao altar do Senhor, vai se retratar com o seu irmão. Aprendemos com a palavra de Deus que nós que precisamos desse momento. Ele não precisa de nada nas nossas vidas, mas nós que precisamos experimentar todos os dias da suficiência, da plenitude, da abundância do Senhor. Amém? Você que preparou a tua oferta, vamos colocar diante do Senhor, vamos orar, pedindo que o Senhor possa nos abençoar, derramar da graça dele sobre as nossas vidas. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, como lemos na tua palavra, Senhor, fazemos isso com alegria, Senhor. Fazemos isso com alegria porque cremos, Senhor, na tua suficiência sobre as nossas vidas, Pai. Cremos na tua mão, cremos na tua provisão, Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam, Pai,
Ó Pai, te pedimos, visita cada um nessa noite, Pai. Os que têm passado necessidade, Senhor, aqueles que precisam da Tua mão de socorro, Pai. Visita, Pai. Nós queremos nessa noite declarar que nós não dependemos do homem, Pai. Nós não dependemos dos recursos dessa terra, Pai. Mas nós dependemos da Tua graça, dependemos das Tuas misericórdias, Senhor. E é nela que nos pegamos, Senhor. Crendo, a Deus, que toda provisão vem de Ti, Senhor. Assim nós oramos, assim nós ofertamos a Ti nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode trazer aqui na frente sua oferta. A gente vai estar no final do culto também. Só uma outra informação. No final do culto a gente vai estar fazendo outro momento de ofertório também para a viagem do Luca. Então a gente vai esperar o pessoal chegar mais para o final. A gente vai estar fazendo isso também no final do culto. Ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amados, antes de chamar as crianças, eu queria ainda fazer mais uma coisa. Hoje temos me cortaram. Acho que o Robson hoje está com raiva de mim. Mas eu queria chamar a irmã Cristina. Cadê a irmã Cristina? Vem cá, irmã Cristina. Vem cá. Cristina Romero, amada sogra do meu filho, é claro. Ela terça-feira vai ser operada. E eu não sei se tem mais alguma pessoa com alguma enfermidade que está nesse momento. Eu também não estou muito bem aqui, não. Estou meio ruim das pernas, como diz o outro. Literalmente, apareceu aqui um problema aqui na minha perna, mas Deus é bom. Eu queria chamar o pastor Alberto para orar. Não sei se tem mais alguma pessoa com enfermidade. Vem aqui para a gente orar. Se
tem alguém com mais algum problema de enfermidade, vem aqui à frente. O pastor Alberto vai estar nos dirigindo nesse momento. Pode ficar de pé um instantinho para a gente orar. Estenda as suas mãos sobre os amados aqui, inclusive eu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos chegamos ao teu trono de graça com confiança, Senhor Deus, a tua palavra assim diz, para interceder pelos teus servos. Sabemos que não é pela nossa força, não é por sermos alguma coisa, por um esforço humano, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia, é que tu concedes a bênção, a vitória, a cura. E assim nós como igreja, Pai, chegamos ao teu trono de graça, intercedendo pelos teus servos que estão aqui na frente. Ó Deus, intervém com cura, Senhor Deus, intervém com milagre. Nós profetizamos algo novo, algo tremendo. A tua palavra assim diz, Pai, que imporemos a mão sobre os enfermos, Pai, e os enfermos seriam curados, Pai, e que tu vieste para curar os enfermos, para fazer milagres e maravilhas. E assim nós profetizamos, crendo na tua palavra, Pai, pois a tua palavra não volta vazia, Pai. É no teu poder, na tua unção que nós agora queremos já agradecer pela vitória e pela cura que tu vais fazer, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite por essas vitórias, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sim. Queria chamar as crianças aqui na frente para estar orando pelos nossos pequeninos. Devagar. O calor acelera eles. Né? Vamos orar? Os versículos. Então já venho decorando, Daniel. Que dizemos, pois, Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus chorou. Amém. Raquel. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Vamos orar? Estenda suas mãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante do teu altar, Senhor, nossos pequeninos, Senhor, para que tu possa estar falando ao coração deles lá atrás, Senhor. Ministra sobre a vida deles a tua palavra, que eles possam crescer em entendimento, Senhor, e conhecendo o teu nome, Pai. Abençoa os professores, ministra sobre a vida deles, que possam ser canal de Deus para com o coração de cada um desses pequeninos, Pai. Consagramos nossos filhos, nossos pequenos a Ti, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, até pedir para ele arrumar uma água, porque hoje eu vou pregar muito. Não é maldade não, mas é porque infelizmente a palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar não dava para dividir ao meio. Pastor Hilton falou, pô, divide o sermão em dois, mas hoje não dava, pastor. Eu queria que o Lucas saísse daqui, Luiz e Karina saíssem daqui com essa palavra, mas eu creio que ela não é só para vocês, ela é para todos nós. Então hoje é um momento em que nós vamos orar, em seguida abençoando a vida do casal, que estarão indo lá para Buenos Aires, vão estudar. Ele vai estudar a princípio, não sei se Karina vai fazer lá um outro curso, talvez, quem sabe, né? Deus é bom, né? Já que ela abandonou o direito, fez uma coisa inteligente.
Eu estou lutando para abandoná-lo depois de 40 anos, mas ele tem me abençoado também, não posso reclamar dele. Mas eu queria compartilhar com vocês uma mensagem de Jesus para os seus discípulos. Eu não quero perder tempo, porque se eu perder tempo agora, eu vou tirar daquilo que Deus colocou no meu coração. E hoje o culto vai ser longo, porque tem uma opção de coisa para a gente fazer. Tenham paciência. E ainda temos mais festa hoje. Hoje vai ser um dia de festa. Vamos terminar com bolo, sabia? Seu índio está fazendo 90 anos e no final a gente vai terminar orando e abençoando. Pode dar uma salva de palmas para ele, olha lá. 90 anos. Que bom. Né? Que alegria, né? A gente poder estar juntos, celebrando esses momentos tão especiais. Mas eu queria ler com vocês essa passagem. São 12 versículos. E de 12 versículos são 8 bem-aventuranças. Nós só teremos o texto, esse texto, e Fernanda vai me ajudar mantendo o texto. Pode passar o texto para que a gente leia. Vamos lá? Cadê o texto, Fernanda? Não tira não, bota lá o texto para a gente ler. Brincadeira, ainda bem que eu trouxe hoje escrito, hein? Esse computador... apareceu de novo. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Estava tão bonito lá, mas... Vamos lá. Não abriu todo ainda não, para a gente poder ler juntos. Só assim? Vai ser assim mesmo? Não está abrindo. Então, deixa assim. Então eu vou ler, porque eu ia pedir que nós lêssemos juntos, mas eu vou ler o texto, vocês acompanham, quem conseguir acompanhar ali, acompanhe. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Revela a tua palavra a cada um de nós nessa noite. Eu sei que esse texto tão rico fala tanta coisa a todos nós. Que possamos ouvir a tua palavra e sairmos daqui edificados com ela. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amados, em muitas ocasiões, Jesus sempre chamou a atenção que o seu ministério, a sua missão no mundo, seria de estabelecer o reino de Deus. Ele veio para isso, veio para estabelecer o reino de Deus. Mas o que seria o reino de Deus? Há muitos anos atrás, ouvindo uma palavra de um líder de juventude, líder universitário, escreveu muitas canções, Volô era o nome dele, e ele contou que num encontro teológico que ele foi, ele ouviu o preletor perguntar quem teria uma definição sobre o que é o reino de Deus, e muita gente deu suas definições teológicas, e uma menininha pediu a palavra, e ele disse: olha, eu creio que aquela definição
foi a melhor definição de todas que eu ouvi. E ela disse: o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Parece óbvio, mas é verdade. O reino de Deus é o lugar onde ele tem a primazia, onde ele tem a palavra preponderante, onde ele pode ditar as normas e cujas características desse reino necessariamente são as características do próprio Deus. Por isso, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Se nós nos entendemos embaixadores da parte de Cristo, conforme todo embaixador do rei de Igreja Batista, aqui temos um amado de Igreja Batista. Você foi embaixador do rei? Não foi, não pegou a época, né? O Zé Carlos foi. O Zé Carlos tem 350 anos de igreja, ele está lá fora. E quando a gente era embaixador, batiam e diziam assim, qual é o nosso lema, o lema dos embaixadores? A gente estendia a mão e dizia, o Beto também foi, como é que é, Beto? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5:20. A gente decorou. Se nós nos consideramos embaixadores da parte de Cristo, é importantíssimo, é fundamental que a gente tenha a compreensão correta dos princípios que governam esse reino, dos princípios que devem dirigir o reino de Deus e, particularmente, manifestar visivelmente, de forma clara, o caráter de Deus. Portanto, eu penso que Deus nos chama para um compromisso proativo, de obediência, de ações práticas, para que a gente possa se enganjar nesse projeto de implantação do seu reino, cujas características jamais, em momento algum, podem se desatrelar do caráter de Deus. Você não pode imaginar reino de Deus desatrelado da figura do que é, das características que são o caráter de Deus. O Sermão do Monte, então, ele vai ser dirigido por Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus estava falando o tempo todo para uma multidão, mas nesse momento ele não falou à multidão. O texto começa dizendo que ele sobe o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Nesse momento só tinha os discípulos. Portanto, essa é uma palavra para os discípulos de Jesus. Essa é uma palavra para todo aquele que se considera discípulo de Jesus. Essa é uma palavra para mim essa noite. Essa é uma palavra para você que se considera discípulo de Jesus. E a sua exigência geral, eu vou examinar algumas coisas gerais primeiro, é de que todos vivam uma vida de qualidade. Esse é o desejo de Cristo, quando ele profere o Sermão da Montanha. Ele quer que todos vivam essa vida de qualidade. E o interessante é a gente notar que ninguém vai sair perdedor dessa jornada, conquanto à primeira vista não pareça ser muito fácil viver o que ele nos chama a viver. Mas nós vamos caminhando e vamos ver. Nos anos 50 e 60 do século passado, a gente já está falando assim, nós que somos mais velhinhos já somos do século passado. Lá nesse período pós-guerra, sobretudo com a juventude americana, surgiu a chamada contracultura, onde os jovens se levantaram contra aquilo que havia sido implantado em suas mentes durante tanto tempo, sobretudo pelos governos. E começaram a pregar: faça a paz, não faça guerra, é tempo de amor. Eu sou do tempo dos Beatles. Eu sou capaz de cantar algumas músicas dos Beatles ainda. Eu sei que alguns não ouviram nem falar quem são os Beatles, mas eu louvo a Deus porque eu sou um pouquinho mais antigo, né? Nesse tempo tinha muita música boa. Nesse tempo surge a chamada, então, contracultura. Mas eu acho interessantíssimo que Jesus Cristo, pelo menos há 2000 anos atrás, quando ele profere esse sermão, ele já lança uma contracultura, porque ele ia de encontro a tudo que se pensava no seu mundo naquela época e, sobretudo, uma contracultura que chega até mesmo aos nossos dias, os dias de modernidade, os dias de pós-guerra. Eu não sei quantos leram, quantos aqui conhecem o livro do John Stott, Contra a Cultura?
Não? Então eu posso falar, você conhece. Esse livro é muito legal. Eu encontrei ele, eu estou fazendo uma mudança, né? Então eu vou mudar do 8º andar para o 8º andar, e o meu filho do 8º vem para o 2º. Então a gente já encaixotou livro, e meus livros estavam encaixotados. E eu queria buscar as minhas referências para valorizar a minha palavra, mas as referências estavam todas encaixotadas. Eu falei, não vou mexer nesses caixotes. Então eu resolvi colocar na internet, para minha surpresa, esse livro, Contra a Cultura Cristã, de John Stott, já está em e-book, disponível a quem quiser. Baixe esse livro, vale a pena, é muito interessante. E eu vou usá-lo como fundamento dessa reflexão que eu quero fazer com vocês essa noite. Stott, ele diz que, nesse texto, ao contrário do que se possa pensar, nós não temos 8 grupos separados e distintos de discípulos. Os mansos, os que choram, os que são perseguidos. Na verdade, nós temos 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas, que ao mesmo tempo são mansas, misericordiosas, humildes de espírito, limpas de coração, choram, têm fome e sede de justiça, são pacificadores e são perseguidas. O texto fala de características, assim como a Bíblia nos revela através do apóstolo Paulo que o fruto do Espírito parece paradoxo, mas ele diz que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, mansidão, isso tudo. Da mesma maneira, Jesus diz que as bem-aventuranças são isso tudo, mas devem ser vistas em cada um dos cristãos, cada um daqueles que são discípulos de Jesus. Não existe um grupo só de mansos, ou um grupo só de chamados para suportar as perseguições, só de pacificadores, ou só de pessoas perseguidas. Somos todos tudo. Além disso, o grupo que exibe estes sinais não é um grupo especial. Talvez alguém possa pensar, essa palavra foi dada para um grupo especial de cristãos, de discípulos aristocratas. Não é verdade. Esse texto é dado para todos nós, para mim e para você. Nenhum de nós pode se imiscuir de entender o que Jesus está falando para todos nós. Cada palavra, cada qualidade foi elogiada, enquanto cada pessoa que a possui é declarada bem-aventurada. A palavra grega se chama Macários e é traduzida por algumas versões, particularmente pela versão mais popular, que é a versão da Bíblia na linguagem de hoje, por feliz. Na Bíblia, linguagem de hoje, todas as bem-aventuranças são iniciadas. Felizes são os. Felizes são os. Entretanto, Stott, ele chama a atenção de que essa interpretação da palavra pode trazer também um equívoco no seu entendimento. Porque, na verdade, diz ele, felicidade é um estado subjetivo, enquanto que Jesus está julgando objetivamente essas pessoas. Ele não está declarando como se sentirão felizes, mas sim o que Deus pensa delas, e o que são por causa disso, são bem-aventuradas. As 8, então, qualidades juntas constituem as responsabilidades, e as 8 bênçãos, os privilégios e a condição do cidadão do reino de Deus. Este é o significado prático do desfrutar do governo de Deus. Eu quero, então, examinar com vocês essas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, Jesus fala que bem-aventurados, verso 3, são os pobres de espírito, ou humildes de espírito, como diz algumas dos textos bíblicos, das variações de interpretação. Na visão do Velho Testamento, ser pobre significava passar por necessidade. O pobre era aquele que passava por necessidade.
Por isso o salmista, no Salmo 34, verso 6, ele se intitulou Este Aflito, num texto que a gente gosta e a gente recita muito. Clamou este aflito e o Senhor o respondeu e livrou-o de todas as suas tribulações. Clamou esse aflito. E a ideia de aflito ali é a ideia de homem pobre. Portanto, no Velho Testamento, o homem pobre é aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar a si mesmo. Ele não tem como buscar respostas para o seu problema, para a sua luta, para a sua falta. Então ele só tem como possibilidade buscar o seu Deus e clamar ao seu Deus por auxílio, clamar ao seu Deus por resposta. Vários textos completam essa ideia. Isaías, em muitas passagens, fala sobre isso. E ele conclui dizendo que Jesus seria o Messias que traria essa resposta de boas novas de salvação. E Jesus, quando entra na sinagoga em Nazaré, ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Em outras palavras, aos pobres de espírito. Mas os humildes ou pobres de espírito recebem de graça o reino de Deus. Porque o reino de Deus que produz salvação é um dom absolutamente gratuito. Ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer a sua pobreza espiritual diante de Deus. Pois todos somos pecadores e merecedores do juízo de Deus. Nada temos a oferecer a Deus em salvação da nossa alma. Nada temos a reivindicar de Deus, nada com que comprar o favor dos céus, nada como entrar, obter uma entrada, um passaporte, uma passagem, para a gente chegar no reino dos céus, a não ser pelo favor de Deus. E para isso Jesus diz que a gente tem de se tornar pobre de espírito. Ainda hoje a condição indispensável para receber o reino é essa, o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Deus continua despedindo vazios os ricos, mas aos pobres de espírito, ele despede com a sua graça. Ele dá a sua graça. Segunda bem-aventurança, Jesus fala dos que choram. Bem-aventurados que choram. E essa bem-aventurança, ela contém em si quase que um paradoxo. Porque se você traduzisse usando a interpretação de Macários como felizes, você teria de dizer: felizes são os infelizes. Parece um paradoxo. O que Jesus estaria querendo dizer? Que tristeza é essa capaz de produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que a sentem? No contexto, vê-se que aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, aqueles que estão de luto, chorando a perda de um querido, de um ente amado. Na verdade, os que serão consolados, conforme a promessa de Jesus, são aqueles que choram a perda da sua inocência, a perda de sua justiça, a perda do seu respeito próprio. Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza produzida pelo arrependimento. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7,10 diz: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Esse é o segundo estágio da bênção espiritual. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecer-se pobre. A outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Eu já tenho testemunhado muitas vezes que eu demorei muito tempo para me entender um pobre de espírito. Eu achava que eu tinha tudo. Mas um dia o Espírito de Deus me visitou e eu sozinho no meu quarto chorei. E eu chorei porque o Senhor me fez ver quão pecador eu era e quão imerecida era a sua graça sobre a minha vida. O texto continua nos dizendo que precisamos notar que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é só uma vida de alegria e de risos, mas também uma vida de choro e de tristeza. Tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero, isso é,
o perdão da graça de Deus. O maior de todos os consolos que alguém pode sentir é saber-se perdoado dos seus pecados. Não há consolo maior para você do que um dia entender que todas as acusações que pesavam contra a sua vida e que as quais lhe faziam digno de morte, porque aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, foram perdoadas, foram lavadas no sangue de Jesus. Não há sentimento ou sensação mais gostosa do que você saber que tudo aquilo que você fez, praticou, errou, que todo o teu passado pode ser perdoado. Quando Jesus subiu naquela cruz e derramou o seu sangue para que você não derramasse o seu. Esse sentimento é tremendo, e ele, quando a gente o reconhece em nossas vidas, ele gera em nós também choro e tristeza. Consolação, de acordo com os profetas do Velho Testamento, seria uma das missões do Messias. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor será o Consolador, ele vai consolar todos vocês, ele vai curar os quebrantados de coração. Por isso a gente citou aqui antes do Natal a Simeão, esperando Jesus entrar no templo para ser apresentado. Era uma criancinha envolta em panos, mas quando Simeão o vê, Simeão toma Jesus dos braços da sua mãe, o ergue aos céus e diz: Senhor, despede teu servo agora em paz, porque os meus olhos já viram a salvação que vem do Senhor. Ele será a consolação de Israel. Ele esperava a consolação que viria a Israel. E quando ele vê a consolação chegar, ele diz: Senhor, agora eu posso morrer. Nada me prende mais nesse mundo, agora eu posso ser despedido. Cristo derrama óleo sobre as nossas feridas e concede paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Ainda assim choramos pela devastação do sofrimento e da morte que o pecado gera no mundo. Mas esse sentimento é que gera em nós o senso de responsabilidade em ir ao mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. É esse o senso que nos leva a ir nos preparar melhor para fazer aquilo que pode facilitar a nossa entrada em algum lugar e abençoar outras vidas. Mas a gente sabe que só no final, quando a gente estiver diante do Senhor na sua glória, é que o consolo vai ser total e completo. E para esse momento, a palavra de Apocalipse 21:4 tranquiliza o nosso coração. Lá, o apóstolo ouve do Senhor que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vai haver um momento em que nossas lágrimas serão todas enxugadas, porque o consolo vai ser completo. Ainda em terceiro lugar, Jesus fala dos mansos, verso 5. E o adjetivo grego, praos, significa gentil, humilde, atencioso, cortês. E, portanto, o que exerce autocontrole. Se você não exercer autocontrole, jamais você pode ser manso. Ser gentil, ser humilde, ser atencioso, ser cortês. Sobretudo porque as pessoas não vão lhe tratar da mesma forma. Essa é uma realidade desse mundo. Você entra numa loja e faz uma solicitação distinta e respeitável e recebe uma palavra, às vezes, sem sentido. Você entra num táxi, eu vejo muitos taxistas aqui, e aí você vai ter certeza da sua salvação, porque o cara vai correr tanto que você só vai ficar tranquilo de saber que você tem a salvação garantida em Cristo Jesus. Não é assim com vocês não, né? Vocês pegam mais devagar, né? Mas a palavra de Deus fala que essa gentileza que os possuidores são declarados de bem-aventurados, essa mansidão encontra-se entre aqueles que choram por causa do pecado e entre aqueles que têm fome e sede de justiça. Parece que Jesus não deixou passar nada. Ele organizou esse texto de maneira que cada coisa falasse a você por meio de outra coisa.
O Dr. Martin Lloyd Jones, ele escreveu um livro que dá 2 desse aqui, só sobre o Sermão do Monte. Não sei quem já pôde passar os olhos desse livro. É um tijolão. Eu não sei como ele encontrou tanta coisa. Eu confesso que encontrei muita coisa, mas ele encontrou demais. Mas ele faz algumas observações que eu achei muito interessantes. Eu quero compartilhar com vocês também. Ele diz que essa mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada, sobretudo, por um conceito que eu tenho de mim mesmo, de me reconhecer pecador diante de Deus. E ele prossegue: é muito mais fácil, ou melhor, é muito mais difícil permitir que as outras pessoas digam alguma coisa de mim, sobretudo quando eu me revelo, até mesmo diante da igreja. Muitas vezes a gente chega aqui diante da igreja e diz: meus amados, eu era isso, eu era aquilo, eu roubava, eu matava, eu cheirava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. A gente conta uma porção de pecados, os confessa diante da igreja. E nada disso parece que faz mal para mim, nada disso parece que me incomoda. Mas se terminado o culto, algum dos irmãos disser para mim alguma coisa daquelas que eu revelei, eu vou dar um soco no nariz dele. É fácil eu falar para os outros, ou sobretudo para Deus, confessar as minhas fraquezas, mas quando alguém fala para mim da minha fraqueza, eu logo reajo, eu logo me ofendo, instintivamente eu me defendo. Todos nós preferimos nos condenar a nós mesmos do que permitir que outra pessoa nos condene. Na prática da vida cristã, isso funciona dessa forma. O Dr. Lloyd Jones então resume isso dizendo: a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ante o fato de Deus e os homens poderem pensar dele tão bem quanto pensam, e de que o tratem tão bem. Isto torna gentil, humilde, sensível, paciente em todos os seus relacionamentos com os outros. Jesus completa dizendo que as pessoas mansas vão herdar a terra. Era de se esperar o contrário, porque a gente vive num mundo onde o manso é tido como aquele que não alcança nada. O valente, o corajoso, o que diz que faz, o que arrebenta, esse que é tido como aquele que conquista. Mas Jesus diz o contrário. Jesus diz que é o manso que herdará a terra. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual. Em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois conforme já vimos, tudo é nosso se nós somos de Cristo. Em quarto lugar, Jesus vai nos falar sobre os que têm fome e sede de justiça. Os famintos e os sedentos que Deus satisfaz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Tal fome espiritual tem de ser uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas é espiritual. Os cristãos são aqueles que se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas, as coisas materiais. Entretanto, muitas vezes, examinamos a palavra justiça na Bíblia apenas sobre 2 aspectos. Primeiro, que a justiça significa apenas um relacionamento correto com Deus. E de um outro lado, examinamos justiça sob a ótica de que uma justiça moral e de caráter e de conduta vai ser necessária nos nossos relacionamentos com as pessoas, com o outro. Mas a Bíblia ainda nos fala de um terceiro aspecto da justiça, que é a justiça social. E a ideia de justiça social implica na busca pela libertação do homem, da opressão, a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos são aqueles que estão empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana,
para agradar a um Deus que é justo. Não basta chorar o pecado cometido no passado. Precisamos também ter fome de justiça relativamente ao futuro que a gente espera e crê que vai chegar em breve. Sabendo que só lá no céu a nossa fome vai passar. Lá no céu não teremos mais fome, nunca mais teremos sede, pois lá é que Cristo, nosso bom pastor, nos levará às fontes de águas vivas para sempre. Interessante, Jesus disse: se você tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Mas algumas pessoas pensam que isso é uma coisa única. Você bebeu uma vez e não vai sentir mais, mas não é assim. Você tem todo dia a fonte de água da vida e beber da água da vida. Todo dia você precisa ir a Ele, se encher dEle, para que Ele possa saciar as suas necessidades. Da mesma maneira, Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ter fome e sede de justiça todo dia. Algumas vezes a gente se acomoda, não vê o nosso irmão sofrendo do nosso lado, não vê aquele que está padecendo necessidades tão próximo de nós. Estendemos as nossas mãos, damos um tchauzinho, mas não olhamos verdadeiramente com compaixão. Uma coisa que eu gosto de entender é que Deus vai prover isso também. A palavra diz que lá no final, novos céus e nova terra nos serão dados, nos quais, quem se lembra do final do texto, habita justiça. Deus vai prover isso de forma definitiva. Mas aqui, enquanto a gente viver num mundo que tem pecado, você vai ter injustiça. É impossível não haver injustiça onde há pecado. Em quinto lugar, a gente já está chegando para o fim. Ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Aqui Jesus não vai especificar que categorias de pessoas que ele tinha em mente que precisavam receber misericórdia, que seus discípulos precisavam atender. Mas ele mostra que a gente precisa ter uma vida de misericórdia com todos os outros. Até porque nosso Deus é um Deus misericordioso. Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que as suas misericórdias não têm fim e que Ele renova por nós a cada dia as suas misericórdias. Se Deus é assim misericordioso com cada um de nós, Ele espera que cada um de nós seja igualmente misericordioso com o próximo. Esse é o desejo de Deus, para que a gente estabeleça o seu reino e mostre às pessoas que precisam encontrar misericórdia. Felizes, diz a Bíblia na linguagem de hoje, os que tratam os outros com misericórdia. Deus os tratará com misericórdia também. Talvez a gente possa entender também errado nessa versão, achando que merecer a misericórdia e através da misericórdia a gente pode produzir misericórdia para nós, ou perdão através do perdão. Mas não é bem assim. O irmão Bruno falou isso durante o ofertório aqui. Na verdade, o que mais nos aproxima da lição de que nós devemos ser misericordiosos e que devemos perdoar é o entendimento claro que a gente tem, que a gente era um pecador e que a gente foi perdoado. Quando você entende que recebeu de Deus misericórdia na tua vida, que Ele poderia não agir com misericórdia com você, mas se derramou sobre você e foi misericordioso com você, você começa a entender que deve ser, pode ser, misericordioso com os irmãos também. Nada evidencia mais claramente que nós fomos perdoados do que a nossa prontidão em perdoar, como o Bruno falou aqui. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos inimigos. Vamos falar juntos? Mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos inimigos. Queridos irmãos, essa é uma sentença que a gente lança sobre cada um de nós.
Essa é uma sentença difícil, porque quantas vezes a gente não tem coragem de perdoar. É fácil a gente dizer que perdoa, mas perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, são características que andam indissoluvelmente juntas. No contexto das bem-aventuranças, o manso também é misericordioso, pois ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão dos outros, porque eles também são pecadores. Os limpos de coração vêm em seguida, no verso 8. E o verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão de coração já indica que espécie de pureza Jesus está se referindo. Assim como de espírito, vai indicar que tipo de humildade, de pobreza que ele tinha em mente. A interpretação popular considera a pureza de coração como uma expressão de pureza interior. A qualidade daqueles que foram purificados da imundície moral em oposição à imundície cerimonial. Nos Salmos, ninguém podia subir no monte do Senhor ou ficar em seu santo lugar, se não fosse limpo de mãos e puro de coração. Quem entrará no teu santuário, quem subirá ao teu santo monte, senão o que é limpo de mãos e puro de coração? Por isso Davi orou conscientemente ao seu Senhor, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Jesus adotou esse tema na sua controvérsia contra os fariseus e queixou-se da obsessão deles pelo exterior, pela pureza cerimonial. Vós, fariseus, disse Jesus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Eles eram como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esta ênfase dada ao interior e à moral, quando comparado com o exterior e o cerimonial, ela é muito prática para todos nós, porque a gente é muito dado a olhar muito para o exterior. A gente está muito preso a esse cerimonial. Lá em Isaías 1, o profeta chega a dizer da parte de Deus: quem foi que chamou vocês virem aqui na minha presença, apresentar em todo dia santo aqui um culto que me é estranho? Eu já estou cansado de os suportar. Como diz Isaías 1. Na verdade, quantas vezes a gente chega diante do Senhor com uma aparente limpeza exterior, mas com o coração que deveria estar limpo e sincero, totalmente sujo e distante de Deus. Diante da dificuldade de ver dessa forma, muitas vezes a gente é tentado a viver um personagem. A gente cria personagens. Eu tenho falado algumas vezes, o pastor Beto era dessa época, eu era muito criança, não cantava, mas ele já cantava no coral da igreja dele, e tinha lá uma música que dizia assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta sexta e sábado não é santo não. Então às vezes a gente se acostuma a viver o tipo do santarrão. Aliás, o Daniel, meu neto, falou isso, né? Ele criou essa palavra, santão. Ele trocou cristão por santão. E, na verdade, a gente vive a figura do santão. Mas, na verdade, por dentro, não é santo, não. E a gente começa a viver, a representar papéis. E, às vezes, a gente representa esses papéis de maneira tão verdadeiras para nós mesmos, que chega um ponto da nossa vida que a gente não sabe o que é mais verdade e o que é mentira. A gente não sabe quando a gente está interpretando e quando a gente está fazendo o que é sério. Por isso, Paulo diz que só armas espirituais são capazes de destruir essas fortalezas que a gente cria ao nosso redor para sustentar as nossas mentiras.
Só Jesus Cristo, entre os homens, foi absolutamente limpo de coração e de inteira falta de malícia, mas ele é o nosso alvo. Por isso, só os limpos de coração verão a Deus. Agora nós o vemos por fé, com os olhos da fé, mas lá no porvir, lá na eternidade, nós vamos vê-lo face a face como ele é. Os pacificadores, eu já estou terminando, Jesus continua numa sequência de ideias, passando de limpos de coração para pacificadores. Sabemos que é uma das mais frequentes causas de conflito e de intrigas que acontecem no nosso meio. Quando não há franqueza, quando não há sinceridade, as confusões chegam, os problemas chegam. Jesus então diz que, no verso 9, os pacificadores são bem-aventurados. Cada cristão, de acordo com essa bem-aventurança, tem de ser um pacificador, tanto na igreja como na sociedade. É verdade que Jesus diria mais tarde que ele não veio trazer paz, mas espada. Não veio causar, pois veio causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, de modo que os inimigos do homem seriam os da própria casa. Com isso ele estava dizendo que o conflito seria o resultado inevitável da sua vinda, até mesmo dentro da família. E que para sermos dignos deles, teríamos de amá-lo mais e colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo acima dos nossos entes mais próximos e mais queridos. Entretanto, fica mais do que explícito, através dos ensinamentos de Jesus, que jamais deveríamos nos procurar envolver em conflitos, ou ser responsáveis por conflitos. Pelo contrário, Jesus diz que nós somos chamados para pacificar, devemos ativamente buscar a paz. Paulo diz seguir a paz com todos e, enquanto depender de nós, ter paz com todos os homens. Mas a pacificação é uma obra divina, assim como a reconciliação que falamos logo no início. E é Deus, tanto o autor da paz como o autor da reconciliação. E é isso que Jesus está dizendo. O diabo é o acusador, é o agitador, mas Deus ama a reconciliação. E através dos seus filhos, ele quer, da mesma maneira como ele deu o seu filho unigênito, para que dos dois ele formasse um só. Dos judeus e dos gentios ele tornasse um só homem, agora a sua imagem e semelhança. Ele quer que nós também sejamos pacificadores. Finalmente chegamos aos perseguidos. Os perseguidos, ele diz, por causa da justiça, versos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pode passar o próximo quadro para mim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Finalmente, para mim é estranho que Jesus passasse dos pacificadores para os que vão sofrer perseguição, para os que serão perseguidos, da obra de reconciliação à hostilidade. Mas por mais que nós nos esforcemos em fazer a paz, infelizmente, algumas pessoas sempre vão recusá-la. Alguns vão sempre se recusar a viver em paz conosco. Nem todas as tentativas de reconciliação vão ter sucesso. Na verdade, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e, particularmente, de nos injuriar e de nos perseguir. Se, por um lado, nossas fraquezas ou idiosincrasias nos desqualificam, as perseguições por causa da justiça, isso quer dizer, porque não gostam do jeito como eu ando, do jeito como eu amo, do jeito como eu faço, do jeito como eu proclamo que Jesus é a nossa salvação. E porque eu sinto fome e sede de justiça, essas perseguições que eu sofro, elas na verdade me qualificam, elas me honram. E porque a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis. É interessante ver como Jesus espera que os seus discípulos reajam diante da perseguição. O verso 12 diz, regozijai-vos e exultai. É como
a gente aqui faz no louvor. Louvamos o teu nome, Senhor. É como se a gente pulasse. Mas é interessante você entender isso. Como que Deus espera que isso aconteça. Nós não devemos nos vingar como um incrédulo, nem ficar de mau humor como a criança, nem lamber as nossas feridas em autopiedade como o cão faz, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico faria, e muito menos fazer de conta que gostamos disso, que isso é gostoso, como faria um masoquista. Então, como agir? Jesus diz, nós devemos nos regozijar como um cristão, e até mesmo pular de alegria. Em parte porque ele acrescentou, é grande o vosso galardão nos céus. Mas sobretudo porque, quando agimos assim, a gente está sendo condecorado como cristãos verdadeiros, cristãos que são dignos e são dignificados pelo próprio nome do Senhor Jesus. E ele diz, olha, os que viveram antes de vocês sofreram perseguição. E perseguição é um sinal desse certificado de autenticidade da vida cristã. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas, como ele disse, por minha causa, por causa da nossa lealdade para com ele, com os seus padrões de verdade e de justiça. Tem gente que sofre pelas besteiras que faz, pelas burrices que realiza na sua vida. E esses não são bem-aventurados. Mas quando eu sofro, porque eu amo a Jesus, porque eu obedeço a Jesus, porque eu faço aquilo que Jesus está fazendo, bem-aventurado eu sou. Bem-aventurado eu sou, porque eu sofro por causa do seu nome. Talvez um homem nos deu um ensinamento dos mais profundos nessa área, foi Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer sabia que ser um cristão no tempo do nazismo significava a morte. Mas ele topou. E ele sabia que ele não podia ficar calado, porque a igreja se calou. 99% da igreja se calou diante de um regime absurdo, de um regime de total, que praticava as coisas mais absurdas possíveis. Ele não se calou, ele não ficou quieto nem parado. Isso lhe custou a prisão e lhe custou sobretudo a morte, uma semana antes de chegar à liberdade para todos os que estavam presos. Ele foi morto por ordem expressa daquele comandante que comandava o campo de concentração de Flossenburg, Heinrich Himmler, abril de 1945. Mas, na verdade, a sua morte era o cumprimento de tudo que ele tinha crido e tudo que ele tinha ensinado. Ele tinha dito, o sofrimento é a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. Da mesma maneira, Martinho Lutero incluiu o sofrimento no rol dos sinais como de uma igreja verdadeira. No anteprojeto de confissão de Augsburg, ele definiu a igreja como a comunidade dos que são perseguidos e martirizados por causa do Evangelho. O discipulado é a união com o Cristo sofredor. Por isso, nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes, é graça e é alegria. Eu quero terminar agora trazendo 3 últimas figuras. A primeira figura que eu quero relembrar com vocês é a figura do discípulo de Jesus, ajoelhado diante de Deus, reconhecendo sua pobreza espiritual, chorando por causa dela. Isso o torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos, considerando que a honestidade o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que, diante de Deus, ele já confessou de si mesmo. Mas longe dele aquecer com o seu pecado, pois ele tem fome e tem sede de justiça. Ele anseia crescer na graça e na bondade. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro, nós o vemos agora do lado de fora,
no seio da comunidade, relacionando-se com os outros. Seu relacionamento com Deus não o fez fugir da comunidade ou da sociedade, nem de se isolar do sofrimento do mundo. Pelo contrário, ele permanece no meio do mundo, demonstrando misericórdia àqueles que foram golpeados pela adversidade e pelo pecado. Ele é totalmente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos seus esforços. Ele não tem reconhecimento pelo que ele faz. Antes ele é hostilizado, é injuriado, é insultado e perseguido por causa da justiça que defende, por causa do Cristo com o qual ele se identifica. Se no primeiro quadro que eu mencionei, nós o vemos de joelho, reconhecendo toda a sua pobreza espiritual, no segundo, nós o vemos lá fora, trabalhando. Eu quero que você guarde, sobretudo vocês dois dessa noite, guardem esse terceiro quadro. Jesus agora, ao contrário dos quadros anteriores, ele que está de joelho. Ele está de joelho diante dos seus discípulos. E diante dos seus discípulos ele lhes diz, com humildade, com mansidão, com amor: entendeis o que eu vos fiz? Pois eu vos dei exemplo para que também façais o mesmo. Entendeis o que eu vos fiz? Pois eu lhes dei exemplo para que façais também o mesmo. Eu quero convidar os jovens a virem aqui à frente agora. Alguns que vão me ajudar nesse momento. Peguem 2 cadeiras e coloquem aqui. O Ministério de Louvor pode vir assumindo. Vocês podem vir aqui, ó. Por que você ficou aí sentada? Você não estava querendo trabalhar tanto, Júlia? Quem mais vai vir nos ajudar nesse momento? Serão vocês dois? Ah, não, ela também. Você não canta não, você canta todo domingo. Vamos trabalhar aqui diferente. Quero convidar, passa para sua mãe, a sua filha nesse momento. Quero convidá-los, se vocês conseguirem pular aquela série de obstáculos, vocês vão até participar das Olimpíadas como saltadores de obstáculos. Quando eu era jovem, saltava, agora não salto mais tão fácil. Nós queríamos, nesse momento, fazer o que Jesus fez. Pode tirar seu sapato, sua meia. Depois o seu auxiliar direto põe a meia, porque eu não vou botar o... Mas nós queríamos que vocês guardassem o nosso reconhecimento também. Vocês querem falar alguma coisa? A Júlia já está chorando. Por que você chora tanto, Júlia? Aprende comigo, eu não choro nunca. Poxa. Eu queria agradecer todo o carinho e toda a dedicação e tudo que vocês fizeram para nós esse ano. Eu não tenho palavras. E, assim, uma coisa que eu lembro que você falou, que você queria, se você levasse um jovem para Cristo, você já estava satisfeito com a sua liderança. Você levou vários. Realmente foi um verdadeiro discípulo de Cristo e nos levou a ser verdadeiros discípulos de Cristo. E eu te agradeço muito, muito a vocês dois por todas as noites que oraram por nós, por todas as lutas e batalhas espirituais que tiveram, não só espirituais, mas também da carne por nós, porque pagaram o preço e realmente nos levaram para mais perto de Jesus e nos ensinaram o que é amor, o que é justiça, nos ensinaram o que
todo cristão precisa saber e nos firmaram não, mas nos ensinaram a ser firmes na palavra e permanecer com posicionamento em Cristo, que é o mais importante. Então, muito obrigada por todo o esforço que vocês tiveram por nós, que eu tenho certeza que foi dado por Cristo, porque Ele que capacitou vocês para nos amar tantos jovens com tantos problemas, mas vocês pagaram o preço por nós. Muito obrigada. Queria dizer que eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e a vocês, porque vocês se permitiram ser usados por Ele para me moer quando era preciso, para me exortar em amor, para me instruir na palavra. E às vezes eu fico me perguntando, e a gente fica se perguntando como é que vai ser daqui para frente sem a liderança de vocês. Mas a verdade é que vocês não ensinaram a gente a servir a vocês. Vocês ensinaram a gente a servir a Cristo. Então, independente de quem esteja conosco, ainda que estejamos sozinhos, nós saberemos a quem nós servimos. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus porque antes de aprender com as palavras de vocês, com o que vocês pregavam, eu aprendi com a vida de vocês, com o dia a dia, com a família, porque vocês abriram a porta da casa de vocês, da vida de vocês, da família de vocês, e a gente pôde caminhar junto, né? Como Jesus fazia com os discípulos, ele caminhou junto com cada um dos discípulos, e vocês caminharam com a gente, entraram na nossa vida também, na nossa família, quando era preciso. E eu sou muito grata. Quero dizer que vocês vão levar um pedacinho do meu coração, que cada um de vocês 4 cativou nesse tempo que a gente ficou junto, e para vocês prepararem um albergue lá na Argentina, porque a Tropa Sem Noção vai visitar vocês sempre que possível, tá? A gente ama muito vocês, estou dizendo também em nome de algumas pessoas que não puderam estar aqui. Algumas eu quero citar porque te amam muito, que é o Samuel, que está nos Estados Unidos, a Miriam e a Rebeca, que estão na Argentina e no Paraguai. A Argentina, vão vocês. É isso, a gente ama muito, muito vocês. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia me fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual
eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos, como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu vivo e estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Queridos, eu gostaria de chamar os outros nossos irmãos pastores, pastor Alberto, pastor Beto. Nós vamos orar agora com Luca e Karina. Nós temos alguns pastores visitantes, pastor Wilton também. Nós gostaríamos que vocês pudessem vir à frente também nesse momento. Nós vamos orar agora nesse momento, vamos ungí-los. Eles estão viajando aqui nos próximos dias, provavelmente essa semana, nos próximos dias, né? Indo embora para La Plata. E nós vamos orar, ungí-los com óleo nesse momento, enviando-os para essa nova etapa, essa nova fase, durante esse tempo de preparo ali na Argentina. E nós vamos orar com eles. Se vocês puderem descer até aqui, seria melhor para nós podermos também impor as mãos. Eu quero chamar as esposas também, as esposas dos pastores presentes, não é? Venham à frente também, vocês são pastoras conosco, assim como a Karina também está indo. Eu queria chamá-las à frente, por favor, tá? Aqui no meio, por favor, Luca, Karina. Amém, queridos. Esse é o momento em que, como igreja, eles vão para a igreja em La Plata, vão estar morando na igreja por um tempo. Há um desafio de conseguir Deus abrir as portas para a morada própria deles, mas Lucas já está matriculado no curso, começa as aulas em fevereiro, agora no início do mês, não é? E o projeto deles é uma passagem pela Argentina. Então, como igreja, eles precisam das nossas orações, não é? E nós vamos fazer isso nesse momento. Então, se permitirmos que cada um fale, vai ser um pouco mais de tempo, mas vamos orar, então, orando e ungindo-os em nome de Jesus. Luca, Karina, João, Radassa, nós queremos declarar a bênção de Deus sobre as vidas de vocês. Queremos declarar que esse tempo ali na Argentina, que vai ser um tempo de estudo, de preparo, também de convivência, de aprendizado, não só do curso a ser feito, mas de aprendizado com aquela nova cultura, com aqueles irmãos da Argentina ali da igreja, que vocês possam abençoar, mas também serem abençoados, e que o Espírito Santo de Deus possa ensiná-los nesse tempo mais ainda, acerca de todo o preparo para o alvo que vocês têm, que é de servir junto com Alessandro, né, e Márcia, naquela região do Oriente, né, do Oriente Médio, e que o Senhor possa qualificá-los principalmente no caráter, na comunhão com Ele, no crescimento da palavra, em o nome de Jesus. Amém?
Então podemos ungí-los. Pai, em nome de Jesus, nós queremos encomendar os teus filhos, Luca, Karina, Radassa, João, a esse novo momento de vida, esse novo passo que eles estão tomando. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós queremos enviá-los ali para La Plata, para que eles possam ter um tempo ali, Senhor Jesus, principalmente nas tuas mãos. Que todas as experiências, ó Deus, que eles vão viver ali, que tu sabes bem quais serão elas, sejam experiências de aprendizado e também de serviço, de crescimento, de fortalecimento, ó Deus bendito, para aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ainda para frente de La Plata, Senhor. Senhor Jesus, leva-os na tua graça, leva-os na tua paz, leva-os na tua direção, leva-os sob a tua boa mão, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos essa família, abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Deus, como igreja, nós os enviamos para esse tempo de preparo, para a glória do teu santo nome, Jesus, crendo que, ó Deus bendito, tu já preparastes, ó Deus, todo aquele lugar, Senhor Jesus, preparaste o lugar onde eles vão morar, Senhor, como família, a residência. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pelo tempo que eles também puderam servir aqui conosco, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Irmã Miriam ainda vai orar especificamente pelas crianças, mas ela queria deixar um versículo com vocês ainda. Amém. Alô. Eu gostaria de deixar aqui esse versículo que foi falado tanto para mim e para o Júlio quando nós fomos para a Bolívia. E estivemos ali 6 meses também nos preparando, e que diz assim, Isaías 52:7 diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Que vocês possam anunciar a paz e que o Senhor possa também estar trazendo unção sobre os seus filhos. Eu quero orar por eles, tá? Pai de amor, eu quero nesse momento, ó Pai, colocar diante de Ti a vida, Senhor, do João e da Radassa, Pai. Ó Deus, cobre essas crianças, ó Deus, com o Teu poder, Senhor. Cobre, Senhor, eles, ó Deus, com a Tua proteção, Pai. Ó Deus, traz sobre eles, ó Deus, a graça do Senhor. Traz sobre eles, ó Pai, saúde. Traz sobre eles, ó Pai, aquilo que é necessário para eles estarem entendendo esse momento da vida de seus pais. Ó Senhor, dá experiências lindas com Jesus. Nós queremos Te pedir isso, Senhor, porque sabemos o quanto eles podem ser usados, ó Deus. Por isso nós Te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor traga sobre eles algo especial, uma unção especial sobre eles, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que eles não são uma igreja do futuro, não. Eles são igreja agora, Pai. E, ó Deus, nós cremos nisso, Senhor, que eles também estão indo, Senhor, para serem usados por Ti. Por isso, dá aos Teus filhos, ó Pai, a esta família, aquilo que é necessário para eles serem sustentados pelo Senhor nesse tempo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a gente já está chegando ao final, mas queria fazer mais uma coisa que eu anunciei. Nós vamos levantar uma oferta especial para abençoá-los. Enquanto eu vou pedir para os irmãos
trazerem os envelopes brancos aqui, me ajudem aqui distribuindo os envelopes brancos. Serginho, Davi, ajudem aí. Se você quiser um envelope, você levanta a sua mão. Mas eu sei que eu vou correr um risco terrível, porque um irmão que é irmão da Karina, mas também acabou lá o seu seminário, né, se formou esse ano, mas é advogado também, pediu para dar uma palavrinha de 1 minuto. Advogado não consegue falar. Enquanto você está recebendo aí o seu envelope. Amém. Glória a Deus. Eu vou tentar falar sem chorar. Vem cá, mãe. Advogado e pastor chorando, né? Não tem como. Primeiro, agradecer a essa igreja pelo amor com o qual vocês abraçaram, não Luiz para mim, né? Luca, né? E a minha irmã, Karina. O chamado do Senhor no coração deles era tão forte, que onde eles estavam até então, eles perceberam que não ia conseguir desenvolver isso. E eles tiveram uma atitude grandiosa. Eles saíram do comodismo e pediram ao Senhor orientação. E depois de muito orarem, depois também de visitar algumas igrejas, eu sei muito por alto a história, eles vieram aqui algumas vezes, e aí conversaram com o pastor Benoni, explicaram toda a orientação. O pastor Benoni entendeu que era algo verdadeiro, vindo do Senhor, e eles aqui foram recebidos, e Deus deu orientação para eles de estar à frente dos jovens. E o que os irmãos fizeram comissionando eles, foi algo tocante para mim e para minha mãe. Só que eu queria falar não do Luke e da Karina, líderes de jovens. Eu queria falar, não do Luiz, eu queria falar do Luca, o meu cunhado, e da Karina, minha irmã. Se acho que se eu estou aqui hoje, como o pastor Menoni falou, bacharel em teologia, é porque um dia Deus trouxe para dentro da minha casa, não aquela Karina que eu conhecia, trouxe uma Karina completamente transformada. E convivendo com ela antes do casamento, eu não tinha como dizer que aquilo era lavagem cerebral, como alguns entendem. Aquilo não podia ser religiosidade, como outros entendem também. Era, de fato, aquilo que a gente, no fundo, mais quer. Transformação feita pelo próprio Senhor. E mesmo minha mãe já convertida há muitos anos, o ensino dos meus avós paternos, quando eu vi isso dentro da minha casa de uma forma tão verdadeira, parece que a ficha caiu. Isso eu não lembro, Karina, acho que foi o quê? 2005, mas eu não lembro se foi outubro. Não sei se foi outubro? Setembro. Eu, no dia 16 de janeiro de 2006, daqui a pouco eu estou fazendo 10 anos, entreguei minha vida ao Senhor. Semanas depois foi o Luiz. E Deus tem sido muito bom com a nossa família. Nós entendemos o chamado, nós entendemos que nós devíamos nos preparar um pouco melhor, por isso nós entramos cada um no seminário, Luiz e Karina no CIEM e eu no seminário Betel. E eles formaram 2 anos atrás, eu agora no final do ano passado. E para finalizar, primeiro, como eu disse, quero agradecer à igreja. Mas eu quero dizer para vocês que o que vocês falaram de Luca e Karina ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Eles são muito mais especiais para mim, para minha mãe, não só porque são Karina é filha, Luca é cunhado, não. É porque eles de fato nos ensinaram muita coisa. Vou dizer isso para vocês dois pela primeira vez. Quantas questões minhas
eu com Deus pensando, Deus é isso mesmo, não é? No simples convívio, no simples bate-papo, vocês me direcionaram muitas vezes, e vocês nem sabem disso, Então eu quero dizer que eu e minha mãe, a gente está chorando aqui à frente, que de fato a gente está triste, né? Porque eles vão estar distante de nós, não vai ser tão fácil pegar carro e ônibus, vai vir aqui da Tijuca, sair lá da Ilha do Governador para vir visitar eles. E também vão levar Radassa e João para um pouquinho mais longe da gente. Mas se existe, e eu falo em nome da minha mãe também, se existe algo que de fato nos conforta, é que eles dois estão fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho um pouco dessa expectativa, e a gente no fundo não sabe para onde Deus leva a gente, não é? E acho que talvez daqui a pouco minha mãe chore mais um pouco também, por causa da minha causa. Mas o fato é que, egoisticamente, nós não queríamos que eles fossem. Acho que alguns irmãos, pelo que eu vi aqui, também não. Mas o que de fato nos dá conforto, e aí nos dá descanso de verdade, é saber que eles entenderam, dentro da grande estratégia de Deus, qual é o papel deles. O pastor já está me dando sinal, filho, cala a boca, né? E eu tenho certeza que eu falo em nome, não só meu, da minha mãe, como eu falo o nome dos primos, das tias, do irmão que está hoje aqui presente. Falo também em nome dos amigos, de momentos anteriores aos deles, não é? Acho que tem muito mais gente que queria estar aqui. Muito mais gente, eu sei. Muito mais gente queria estar aqui. Por vários motivos não puderam. Mas o coração vai ficar apertado. Mas louvado seja, igreja, o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só isso que a gente pode dizer. Muito obrigado por tudo. Tá bom, pastor? Valeu? Passou 1 minuto e meio só. Amém. Eu queria também conhecer os familiares do Luiz. Luiz, quer apresentar seus familiares? Quem tem aí? Quem está aí? Fica de pé aí, fica de pé, fica de pé. Tá lá. Que bom, que legal. Amém. Todo mundo tem a mesma característica, todo mundo é chorão, né? Que bom. Obrigado. Queria aproveitar também e conhecer os outros. Fiquem de pé um pouquinho. Outros visitantes. Quantos estão nos visitando essa noite? Fiquem de pé. Vou pedir que a igreja esteja cumprimentando todos os nossos queridos visitantes, alguns de velha data. Amém. Sossega, João. Amém. A gente vai dar sequência, mas não é só o Luca também que está se despedindo hoje. Hoje o nosso amado irmão Ivan também está se despedindo, está indo para Brasília, último domingo que ele passa aqui com a gente. Vem cá, Ivan. Vamos orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus por esse tempo. Você foi uma bênção aqui para nós, foi uma bênção para toda a igreja. Nós louvamos a Deus porque Deus permitiu que você tivesse um tempo aqui. Quero dizer para você que a porta está aberta. Eu sei que tua mãe está torcendo para você ficar lá por Brasília, mas aqui o Rio de Janeiro também a porta está aberta. Os jovens concordam com isso? Amém. A igreja também concorda? Concorda, né? Então, se quiser vir ficar também, pode vir. O pastor Sérgio, então, vai gostar muito. Não sei porquê. Quero chamar o pastor Beto. Pastor Beto, vem cá, já dei trabalho para tudo quanto é pastor. Beto vai orar. Pelo menos fazer alguma coisa, né? Vir na igreja e não trabalhar, pô. Só ficar sentado ouvindo cântico, né, pô? Vamos trabalhar um pouco, né? Sogro veio junto. Deixa então, eu vou.
Aproveitar, então, mais alguém deseja se juntar ao grupo? Dá umas 100 pessoas aqui, entendeu? Pois é, eu sei. Já casei 2. Há algum tempo atrás, Ivan nos procurou, a nós pastores, foi lá no Covil dos Pastores, e nos deu um testemunho dizendo o desejo dele, da convicção dele de desejar servir ao Senhor de uma forma muito mais profunda, porque até aqui ele já vem servindo ao Senhor. Mas ele nos falou de uma convicção e de um chamado real que ele entendia Deus ter trazido ao seu coração de se preparar, aí sim, num seminário teológico, de fazer um curso bacharelado em teologia, para poder servir a Deus, e então como pastor ou como Deus assim designar. E nós pudemos conversar um pouco com ele, e orar com ele, e nós não temos nenhuma dúvida, assim como hoje Luca está indo em direção a um propósito específico, o qual Deus já estabeleceu em seu coração, não há dúvidas, nós também cremos e entendemos que Ivan também tem um propósito em seu coração e está caminhando nessa direção. Que essas duas vidas possam servir para você como inspiração. Talvez Deus já esteja falando com você há algum tempo, em relação a algumas coisas, mas mudar é difícil, né? E tomar decisões como eles tomaram também é difícil. Mas que Deus continue falando ao teu coração. Vamos orar, abençoando a vida de Ivan. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, enquanto igreja, Pai, pelo privilégio que nos destes, de ter Ivan conosco por algum tempo, o quanto ele foi, Senhor, frutífero neste lugar, abençoador, Senhor, o quanto ele pôde, Senhor, enriquecer a vida de muitos aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nos destes. Mas hoje, como igreja, nós o enviamos, ó Pai, para dar seguimento à tua vontade em sua vida. Que este curso que ele irá fazer, Senhor, possa lhe acrescentar muito mais ao que ele já tem até aqui. E que, Senhor, no futuro próximo, quem sabe, possamos estar presente em sua formatura e ali louvando o teu nome, ó Pai, pela obra que tu concluíste na vida do teu servo. Guarda-o neste tempo em que estará, Senhor, em outro estado, em outra cidade, se preparando, ó Pai, e que seu coração não esmoreça em nenhum momento, porque as lutas virão, é normal, mas nós cremos, ó Pai, que enquanto ele estiver, os seus olhos, Senhor, direcionados para ti, para o teu trono, o seu coração não desanimará. Nós abençoamos a ele, toda a sua família, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, a gente já está... Não posso, amada irmã, hoje não dá. Deixa... Irmã, não faça isso, eu ainda tenho tem mais coisa ainda. Depois você dá para ele, por favor, porque eu estou aqui hoje, eu tenho que chamar ainda o irmão, tá? Por favor, não me leve a mal, mas eu hoje... Irmão, vem cá, por favor, irmão Índio, vem cá. Eu não posso deixar de orar pelo irmão Índio. 90 anos não são 5 dias, nem 20 dias. 90 anos são 90 anos. Cadê a Ju? Vem cá, Ju. Como é que você deixa seu... Cadê a Ju? Não está aí, não? Como é que você vai deixar seu pai vir sozinho? Tá acostumado? O André ficou outro dia preocupado, que deixou ele em casa a 1h e ele só chegou em casa... deixou 11 horas, né, André? Depois ele chegou lá 1 da manhã. A gente perguntou para ele, onde o senhor estava, irmão Índio? Ele falou, passeando. Amém. Vou agradecer a Deus por esses 90 anos. Louvamos teu nome, Senhor, porque tens dado, Pai, longevidade ao teu servo. Louvamos ao teu nome por esses 90 anos de vida, e sobretudo por ele ser um servo teu, te conhecer e ter entregue a sua vida ao Senhor.
Cobre a sua vida com a tua graça. Derrama-te sobre ele, Senhor. Que a tua boa mão seja sobre ele, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, fica com ele, Pai. Dá o tempo que tu tens para ele, Senhor. Sustenta-o, Pai. Dá-lhe saúde, dá-lhe força, dá-lhe vigor, Pai. Tua palavra diz que ainda no meio das cães serão o mesmo, Senhor. Nós pedimos as tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem com as tuas promessas, Senhor, sobre a vida do teu servo, Pai. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Queria fazer aquele momento que eu disse que a gente faria. Se você tem a sua oferta, vou chamar Lucas e Karine para estarem aqui à frente. Traga a sua oferta aqui, enquanto a gente está cantando um último cântico. A gente, irmã, me perdoa, tá? Não leve a mão, mas ainda hoje está o tempo assim, super em cima. Como o pessoal está demorando muito, vem Vera, chega aqui correndo, Vera. Vem. O pessoal está demorando muito. Essa aí, só um instantinho, não toca ainda não. Deixa a Vera, a gente canta em seguida. Vem cá, Vera. Vera, é 1 minuto, é a Vera, hein? Não vai ser a Brinca, não, vai ser a Vera. Espera que ele, senão não vão te dar a tua atenção. Não, inclusive sobre o seu número de monte que você falou, e assim, principalmente essa aqui, essa briga também, a chave do Se eu fizer assim, é porque está demorando. Eu gostaria que o Ivan viesse aqui também. Não, ele vai. Eu vou dar uma palavra para vocês que Deus me deu em música, e aproveitando o que o Fernando falou, e principalmente o versículo 16, que fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E pelo que já foi dito pelo grupo de vocês, né, por tudo que vocês fizeram, Deus continue abençoando a vida de vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor. Em seguida eu vou orar, terminando o nosso culto. Coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e aqui, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar.
Pai, me coloco submisso diante da tua vontade, diante do teu querer, para que o teu querer tu possas realizar em mim, Pai. Ó Pai, essa seja a nossa oração. Cobre-nos com a tua graça, Pai, e que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso manifesto por seu Filho Jesus, que a si mesmo se entregou por nós, para que não tivesse mais culpa alguma, e as doces consolações do teu Espírito sejam sobre todos nós, sobre os que vão, sobre os que ficam, sobre os que estão aqui essa noite, sobre aquele que faz 90 anos, Pai, sobre todo o teu povo aqui reunido e todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço em quem está perto na frente, e o irmão Índio te convida para comer um bolo, e a cantina é missionária.